Olá, tudo bem? Sou o professor Justino, sou professor de Geografia e hoje nós iremos conversar um pouco sobre a industrialização brasileira, né? Então, toda vez que nós falamos em indústria, já lembramos do quê? Da primeira revolução industrial, né? Que aconteceu lá na Europa, na Inglaterra, lá no século XVIII, não é mesmo? E aí, com isso, eles passaram, né, a produzir em larga escala, né? Saíram da manufatura e foram para a máquina-fatura, até porque, né, inventaram uma máquina, a primeira máquina, né, para produzir em escala, beleza? Então vamos aqui, vou repartir a minha tela com vocês para nós visualizarmos melhor, né, alguns slides sobre a industrialização brasileira e as suas fases, né? E nós tivemos várias fases da nossa industrialização. Beleza? Tudo bem? Falando nisso, a nossa industrialização foi uma industrialização tardia, né? Por que tardia? Porque depois de mais de 100 anos, né, que aconteceu a Revolução Industrial, aí que começamos a produzir algo aqui no nosso país, né? Por que isso? Porque tínhamos uma lei que proibia, né, a industrialização. A coroa portuguesa nos proibia de construir, porque nós tínhamos que consumir os produtos industrializados da Europa, né? E com isso nós exportávamos só apenas o quê? O produto agrário, né? Que era na época o açúcar em grande escala, né? O açúcar, o café, o cacau. E por volta, por exemplo, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra por volta de 1760, e só depois, né, de mais de 100 anos que foram chegar essas indústrias aqui no, na América Latina, tá ok? Mas aí é o seguinte, essa indústria, a indústria que chegou até aqui, foi chegando aqui aos poucos, devagarzinho, não chegou de repente, né? Porque aconteceu, né, um evento muito grande na época, que lá na Europa, né, que era o que? A Guerra de Napoleão. Napoleão estava tomando todos os, os países vizinhos, inclusive o Portugal, né? E nessa época a família real, ó, né, como diz o dito popular, veio embora para o Brasil, para a colônia. Chegando aqui, o que ele fez, o que Dom João fez rapidamente foi abrir os portos, né, para as nações amigas. E com isso já favoreceu, né, o comércio, principalmente, né, abriu os portos da colônia para as nações amigas e o comércio começou a fluir, tá? Aí houve a liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, né, que estavam já implantadas aqui, as fábricas de tecido, têxtil, tá? Só que é o seguinte, essa medida não ajudou muito o Brasil nessa época, porque a população brasileira era pouca, né? Tinha a mão de obra ainda era escrava, então foram desenvolvendo devagar, né? Só que nessa época também surgiu, né, o Barão de Mauá, né? Barão de Mauá foi um grande estadista visionário, né? Tinha uma visão futurista também, né? Inclusive, ele nasceu no Rio Grande do Sul e foi estudar, né? Foi se formar na Europa. E retornando, ele trouxe várias, né, inovações para o Brasil na época. Inclusive, por exemplo, investiu bastante em ferrovias, estaleiros, né, a iluminação pública, bancos. Então, ele tinha vontade mesmo de desenvolver o Brasil. Aí, com isso, também o país começa a receber, né, novidades tecnológicas para a época, né? Por exemplo, a eletricidade, né, o bonde de tração animal, o telefone. Inclusive, fez um feitio muito grande, né? Foi naquela época, ligar o Brasil a Portugal, por exemplo, por um cabo submerso no Oceano Atlântico, tá?
E depois disso nós tivemos o quê? Aí tivemos a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial foi muito bom, porque acelerou a industrialização brasileira. Teve uma aceleração porque os países que nós fornecíamos os produtos industrializados não podiam mais fornecer, porque estavam preocupados, né, se preparando para a guerra, ou estavam na guerra também. E aí, com isso, né, sobe no comando da nação o Getúlio Vargas, apesar de ter um golpe de Estado, né, mas ele conseguiu. E aí ele fez um acordo também aí teve o comando foi de 1930 a 45, né? E aí nessa época ele teve o quê? Ele fez um acordo com os Estados Unidos, né? Claro que nem tudo é de graça, né? Os Estados Unidos começou a fornecer as indústrias para nós, por exemplo, a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tá lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Depois a Vale do Rio Doce, depois a Casa dos Motores, né? Mas tinha um porém, tem um porém. O Brasil teria que ajudar os Estados Unidos na guerra. Realmente aconteceu, na Segunda Guerra Mundial, né? E aí eles foram lá, inclusive foram, né, os pracinhas, que tem uma história muito linda aí, né? Sobre a interferência do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E a quarta fase da industrialização brasileira aconteceu no governo de JK, ou seja, Juscelino Kubitschek, né? Ele abriu a economia brasileira para o capital estrangeiro, né? E aí, com isso veio o quê? Veio as chamadas multinacionais, né? Por exemplo, as indústrias automobilísticas, né? E já tinham aqui a ferroviária, né? A ferrovia, então, como estavam abrindo também as estradas, então precisavam, né, dos automóveis, as fábricas de autopeças. Então veio a economia nossa começou a crescer já em larga escala. E as regiões que tiveram essa aglomeração industrial na época foi o quê? São Paulo. Foi a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Mas eles concentraram nessa época do JK em São Paulo, ABC Paulista, né? Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano. E também teve outro feitio muito grande, né? A construção de Brasília, lá em 1960, né? Então precisava muito do quê? De empresas da construção civil para produzir a matéria-prima para construir a cidade, né? E mudou, né, a nossa capital do Rio de Janeiro para o Cerrado, né, para Brasília. Aí com isso também surge a ditadura militar em 64, e aí veio o quê? O Estado volta a aparecer como grande investidor de novo nas grandes empresas. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a binacional, né, foi construída com o Paraguai e com o Brasil. E a rodovia Transamazônica, né, que também podia, que era para quê? Para segurar as regiões que já tinham conquistado. Então, eles tinham que povoar essa região para garantir essas terras. E depois a Ponte Rio-Niterói, né? A Ponte Rio-Niterói também foi uma grande construção para a época, né? Aí depois também construíram o estádio de futebol, o Castelão, o Mineirão, tá? E as demais rodovias. E essa época ficou conhecida como milagre econômico, né? Por que milagre econômico? Porque o nosso PIB teve uma aceleração, né? Teve um crescimento muito acentuado. Então isso foi muito bom. Por quê? Porque tiveram muitos investimentos de indústrias internacionais, né? Na indústria brasileira, nas máquinas, equipamentos, farmacêutica. Inclusive, começou a mecanização do campo, né? Gerando o quê? Gerando o êxodo rural, né? Falamos em êxodo rural, o que é? É a saída das pessoas do campo para as cidades, né? E com isso foi inchando os grandes centros. Eles vinham para quê? Para trabalhar nas indústrias, né? Aí tivemos também várias mineradoras, como a Carajás e Trombetas, lá no Pará, né, que funcionam até hoje, tá bom?
E as rodovias que eram cortando, estavam cortando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, né? Inclusive temos aqui um destaque a 116, que liga São Paulo a Curitiba, a BR-277, né, que corta o estado de oeste e leste, de Paranaguá a Foz do Iguaçu, né? Inclusive passando pela nossa capital. Então, desde o século XIX, as ferrovias tiveram um grande destaque nesse aumento da produção agrícola e industrial. Aí destacam-se, por exemplo, a Ferroeste, que vai de Guarapuava, Cascavel, e a Rumo Logística, né, que liga o interior do Paraná a Curitiba e o litoral paranaense. Ok? Aí temos também as indústrias que destacaram na época, foi a indústria eletrônica, automobilística, metalúrgica, né? As indústrias de cimento. Aí, por exemplo, segundo o IBGE, o levantamento do IBGE, mostra que algumas cidades como Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Londrina e Maringá, elas acumulam um grande percentual, 45% da riqueza do estado. Por quê? Porque ali estão as aglomerações industriais, tá? Inclusive as indústrias de base, as intermediárias de bem de consumo e a indústria de ponta, por exemplo, a Petrobras, né? Temos a Votorantim, a Gerdau, e aqui nós temos aqui uma concentração e desconcentração industrial. Mas como isso aconteceu? Aconteceu porque as regiões que foram industrializadas na época, por exemplo, a região sudeste e a região sul, elas são, hoje, né, desde os anos 90, se encontra que a desconcentração, a saída das indústrias indo para outras cidades, outros estados, né? Só que essas indústrias que continuam no mesmo lugar, elas estão passando por a inovação tecnológica, tá bom? Beleza? Tudo bem? Então, obrigado com vocês. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau, hein?